irmãos, ouvintes da palavra do Senhor nosso Deus. Aqui é um texto bastante conhecido, porque está relacionado à história do rei Josias. Nós sabemos que o rei Josias, ele assumiu o trono de Judá ainda muito novo. A Bíblia diz que ele tinha 8 anos de idade. Porém, ele foi um rei que agradou a Deus. Foi um rei que fez o que era reto perante os olhos do Senhor. Nós observamos que toda a trajetória do rei Ezequias foi uma trajetória de obediência a Deus. Porém, durante uma boa parte do reinado dele, nós não percebemos ele usando a palavra do Senhor. E nós sabemos que não dá para liderar, governar, reinar, administrar sem a palavra do Senhor nosso Deus. Já dizia Deus a Josué, no capítulo 1, versículo 8: não aparta da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que possas observar e fazer tudo quanto nele está escrito, e assim tu terás sucesso em todo o teu caminho. Então nós percebemos o quanto a palavra de Deus é importante na vida do crente. Aí eu me lembro das palavras do apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 18, quando ele disse: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós percebemos que não dá para o crente viver sem a oração, e nem muito menos sem a palavra do Senhor nosso Deus. Nós devemos ter a nossa vida equilibrada nessas duas coisas, na graça e no conhecimento. A graça, ela vem por meio de uma vida de oração, e o conhecimento vem por meio de uma vida de meditação na palavra do Senhor. Mas como o apóstolo Paulo diz que tudo contribui ou coopera para o bem daqueles que temem ou amam a Deus, nós percebemos que Deus estava se agradando do comportamento, da forma de governar ou de viver perante a face de Deus que estava tendo o rei Josias. Rei Josias, depois de ter feito várias coisas que agradou a Deus, ele decidiu restaurar a casa do Senhor. Ele convocou este homem, que nós vimos na leitura, chamado de Safã, que era o escrivão, e disse: vai ao sumo sacerdote, por nome Ilquias. Chegando lá, tu diz para ele entregar a prata na mão dos edificadores, para nós restaurarmos a casa do Senhor. E assim o escrivão fez. O Ilquias, tendo ouvido o recado, obedeceu, e a Bíblia diz que quando ele foi olhar a prata, ele encontrou algo mais valioso do que a prata. Ele encontrou a palavra do Senhor nosso Deus. A palavra, ela foi lida diante do rei. A Bíblia diz que quando o rei ouviu o que estava escrito, ele caiu com o rosto em terra, rasgou as vestes, ele começou a se humilhar e chorar na presença do Senhor, porque o que ele ouviu eram palavras de juízo, de maldição. Ele disse: Ilquias, corre agora e consulta ao Senhor, o que vai acontecer conosco? E Ilquias correu e consultou a uma profetisa que vivia na época, chamada de Ulta, e ela entregou aquilo que Deus havia mandado ela entregar, justamente conforme aquilo que o rei havia ouvido. Realmente Deus trará juízo sobre esta nação. Então o rei percebeu que a ira do Senhor estava acesa contra aquele povo. Então o que foi que o rei fez? A Bíblia diz que ele se humilhou perante a face de Deus, se derramou em lágrimas, clamou por misericórdia, e está escrito que Deus ouviu a oração dele e poupou a vida dele e também do povo da sua época. Por quê? Porque ele se rendeu perante a palavra do Senhor. A palavra de Deus é verdade que ela tem poder, mas ela não tem poder se a Bíblia ficar apenas aberta na estante, empoeirada,
ele apareceu perante os discípulos, ele disse o que está escrito em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18, ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você quer ter a presença de Deus na tua vida? O segredo é: coloque a palavra do Senhor em prática. Um crente que medita na palavra e pratica a palavra é um crente cheio do poder do Espírito Santo. É por isso que o Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos em João capítulo 15, versículo 7: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras